Boa noite, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos para mais um culto online. Uma boa noite a todos. Olá, esse é o nosso momento especial, semanal de culto, sábado à noite, sempre às 20 horas. Esse culto aqui está gravado, está editado para que todos nós tenhamos uma boa experiência de conexão com Deus, na palavra, no louvor, na oração. Procura aproveitar esse momento fazendo o possível para que seja uma experiência realmente de culto. Junta a família que está aí perto de você, para com as outras atividades e se conecta com a gente de corpo e de alma. Você pode interagir com a gente nos comentários do vídeo, tanto no Facebook como no YouTube. Também pode falar com a gente pelo site luteranacamobi.com. Você está notando que o fundo aqui atrás hoje está um pouquinho já diferente. Nosso altar está ganhando forma, está ficando digno, bonito, acolhedor. A gente é muito grato a Deus por direcionar tudo para que a nossa capela pudesse se instalar aqui nesse lugar. Precisamos agradecer também a todos que estão diretamente envolvidos nas obras, nos reparos, na pintura, na organização, limpeza, enfim, tem tanto trabalho que está sendo feito aqui. E nós também louvamos a Deus pelo envolvimento de toda a congregação na manutenção das ofertas. A primeira parte de cada um, de cada família, que está possibilitando nós continuarmos o trabalho da igreja, mesmo que de maneira e de formatos diferentes. Deus está nos dando muitas oportunidades para nós repensarmos o nosso conceito de igreja, quem nós somos, o que nós fazemos no mundo em que Deus nos colocou. Hoje nós vamos ter a última parte da série Diálogos da Paixão. Hoje nós vamos falar sobre os erros e os recomeços. Nós começamos esse momento especial de culto em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Homem frágil, seu pensamento distante e o medo aparente prendem sua voz. Na verdade, já não tem a beleza de uma vida feita de felicidade, pois ela clama por ajuda. Não tente se esconder atrás dos erros. Então abra o seu coração, entregue sua vida a Jesus. Foi Ele quem morreu por ti na cruz, te resgatou das trevas para a luz. Ele é o caminho rumo à salvação. Confesse seus pecados e então seja mais um a adquirir a vida eterna quando Ele vir. Faça parte deste imenso rebanho que espalhado no mundo testemunha a fé. Sua vida pode ser diferente da que hoje se sente, fraca e sem visão, pois ela clama por ajuda. Não tente se esconder atrás dos erros. Então abra o seu coração, entregue sua vida a Jesus. Foi Ele quem morreu por ti na cruz, te resgatou das trevas para a luz. Ele é o caminho rumo à salvação. Confesse seus pecados e então seja mais um a adquirir a vida eterna quando Ele vir. Eu tenho certeza que você, assim como eu, gostaria muito de não errar. Mas o fato é que nós sempre nos pegamos errando. Até dizemos que não vamos mais fazer, ou não vamos mais dizer tal coisa. E daqui a pouco a gente se pega fazendo de novo, acontece de novo.
nós não somos muito bons em lidar com os nossos erros. Nós precisamos da ajuda, do perdão, da orientação de Jesus. Por isso eu quero te convidar para nós juntos confessarmos o nosso pecado diante de Deus. Diga junto comigo essa pequena confissão. Senhor Deus, chego à tua presença para confessar o meu pecado. Por palavras, pensamentos, ações e omissões, tenho pecado todos os dias. Em vez de ouvir tua orientação e me submeter a ela, me pego querendo fazer a minha vontade. Perdoa, Senhor. Confio no sacrifício perfeito de Jesus na cruz, em meu lugar. Estenda a mim a tua graça e perdão, por Jesus vivo, ressuscitado. Amém. Nós erramos, e como erramos. Mas Jesus não desiste da gente. Ele nos ama tanto a ponto de nos dar oportunidade de recomeço. Para você que confessou o seu pecado, que confia no sacrifício de Jesus na cruz, eu posso dizer com toda certeza: o teu pecado está perdoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 1 a 17. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela 2ª vez: Simão, filho de João, você me ama?
Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Essa é a palavra do nosso Deus. Quando você ouviu esse texto, talvez tenha pensado: puxa vida, pastor, mas esse texto de novo, eu já ouvi ele tantas vezes, diversas vezes. Mas é bem verdade que alguns trechos da Bíblia eles são repetidos a cada ano. Igrejas históricas têm o hábito de seguir um calendário litúrgico que repete a cada ciclo os mesmos textos. Eu sei, você pode ter até um pouco de resistência quanto a isso, mas existe uma razão. Existem verdades e princípios que são importantes para a nossa fé e que nós nos esquecemos com muita facilidade. A cada ano, talvez até mais vezes ao longo do ano, eu, Marcos, preciso ouvir Jesus perguntar para mim assim: Marcos, você realmente me ama? A nossa última mensagem dentro da série Diálogos da Paixão é sobre erros e recomeços. João 21 nos ajuda a parar e a refletir a respeito de como nós estamos lidando com os nossos erros, sobre as oportunidades que Jesus nos dá para recomeçar. Jesus já havia aparecido e conversado com os discípulos 2 vezes, no mesmo dia da ressurreição e 1 semana depois, quando aconteceu aquela situação com Tomé, só acredito vendo. Agora Jesus prepara uma conversa com os discípulos lá onde tudo começou, no mar da Galileia, ou no mar de Tiberíades, é o mesmo lugar. Jesus sabe como o nosso emocional funciona e ele faz algo muito interessante. Naquele mesmo lugar, 3 anos antes, os pescadores, que ainda não eram discípulos de Jesus, estavam lavando as suas redes depois de uma noite de pescaria que não tinha rendido absolutamente nada. Um mestre ainda desconhecido fez uso do barco para ensinar a multidão. Ele mandou jogar as redes do outro lado e pegaram tanto peixe naquele dia que o barco quase afundou. Naquele dia, Simão Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. Interessante que na cena de hoje está presente Simão Pedro, personagem principal naquele momento inicial no barco, e também os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que também estavam lá no começo, eram sócios de Pedro na companhia de pesca que eles tinham. Para a gente entender a profundidade da conversa que se seguiu, é importante lembrar alguns fatos relacionados à vida de Pedro. Pedro, nas suas palavras, ele sempre demonstra um ímpeto e uma autoconfiança excessivos. Jesus, ninguém vai te prender. Jesus, esses aqui vão te abandonar, mas eu não vou te abandonar. E Jesus alerta Pedro sobre a negação, de que Pedro iria negar ele. Na noite que Jesus é preso, Pedro está em torno de uma fogueira, do lado de fora do sinédrio, e algumas pessoas começam a dizer: mas você é um deles, o teu jeito de falar é muito parecido com o jeito deles. E Pedro nega Jesus por 3 vezes. Jesus apareceu por 2 vezes aos discípulos, mas Jesus e Pedro não falaram nada a respeito desse fato. Pedro sempre é
e sempre foi entrão. Sempre foi o primeiro a querer falar, a querer perguntar, mas ele não fala nada nas 2 primeiras aparições de Jesus. Pedro ainda estava focado no erro. O foco de Pedro estava na culpa. E ele fica quieto. Jesus havia dito 3 anos antes que os faria pescadores de gente, mas depois do erro o que acontece? Os discípulos saem de Jerusalém e voltam para a região do mar da Galileia. E Pedro toma uma decisão: vou pescar. Nota que é uma decisão singular. Eu não perguntei para ninguém se eu devo ir. Eu não quero que ninguém se meta na minha vida. Esse vou pescar de Pedro tem a ver com autonomia. O grande Deus que nós construímos para nós mesmos é o Deus da autonomia. Nós queremos ser independentes. Não me interessa o que os outros pensam, nem o que Deus pensa e diz. O que interessa é eu ser feliz, é eu me expressar. O que interessa é eu. Eu quero mandar em mim mesmo, sem me importar com mais nada. E olha que esse já foi o problema lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva acharam fascinante a ideia de serem autônomos, de não depender de Deus. Pedro era o líder do grupo. Ele errou e, na tentativa de lidar sozinho com seu erro, acaba arrastando outros junto com ele. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Aqui tem uma decisão. Os outros responderam: nós também vamos com você. E aqui tem uma influência. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Está aqui a consequência: uma decisão autônoma, uma influência sobre os outros e uma consequência negativa. Quanto mais influência você tem, seja na empresa, seja na igreja, em qualquer grupo, você precisa ter consciência de que o seu erro não tratado vai gerar e vai influenciar o erro em outras pessoas. Mas há uma surpresa nessa história. Há um encontro inesperado depois daquela tentativa fracassada de projeto autônomo. Ao romper do dia, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não, nada. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Diferente de uma decisão, aqui está uma orientação. Assim fizeram. E esse assim fizeram indica submissão. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Está aí a consequência. Surpreendente, inesperada. Esse é o processo diferente que resulta em consequências diferentes. Antes era decisão autônoma, influência sobre outros e resultados ruins. Agora é a orientação de Jesus, é submissão à sua palavra e os resultados são surpreendentes. Eu imagino que nesse momento talvez os discípulos tenham se olhado de um jeito meio estranho, com aquele sentimento: nós já vimos algo assim antes, tem algo estranho acontecendo aqui. E o discípulo a quem Jesus amava, que no Evangelho de João é o próprio João, ele disse a Pedro: é o Senhor. E aqui a gente começa a perceber como Pedro andava completamente desnorteado. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, ou seja, colocou a roupa, porque ele tinha tirado a roupa, e se jogou no mar, se lançou ao mar. Mas pensa junto comigo, quando você precisa nadar, você coloca a roupa ou você tira a roupa? Se você já está sem roupa, colocar a roupa só vai atrapalhar tudo, ainda mais uma capa, uma túnica. Pedro veste a roupa e pula na água. Não lidar de maneira adequada com os nossos erros nos faz tomar atitudes que não fazem o menor sentido, atitudes que não são lógicas. Ao saltarem em terra,
Os discípulos viram ali umas brasas com peixe por cima e também tinha pão. Jesus havia preparado uma refeição para eles, alguns peixes e pão. E depois da ressurreição, é interessante, toda a conversa que Jesus tem com seus discípulos sempre tem pão. O pão está diretamente relacionado com Jesus ressuscitado. Ele está nos mostrando de maneira visível que os nossos encontros com Ele, as nossas conversas com Jesus, quando Ele fala conosco, sempre esses encontros são marcados pelo pão, pelo partir do pão. E depois de comerem vem a grande cena da história, o que a gente pode chamar de a restauração de Pedro. Quando um erro se dá na esfera privada, a reparação também precisa se dar de maneira privada. Se eu errei com a minha esposa, isso acontece seguidamente, e foi entre eu e ela, de nada adianta eu ir para o Facebook e fazer aquele textão, pedindo desculpas, falando que eu a amo. Eu preciso chegar para ela, eu e ela, assumir o meu erro, verbalizar e procurar corrigir. Mas se o erro acontece na esfera pública, o processo de restauração ele precisa acontecer também de maneira pública, com aqueles que foram envolvidos. E esse é o caso de Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E olha só, João, que escreve o Evangelho, chama Pedro de Simão Pedro, porque Pedro quer dizer pedra. Esse foi o nome que Jesus deu para Simão. Mas a pedra foi frágil, a pedra falhou. Para João, ele é Simão Pedro, mas Jesus o chama simplesmente de Simão, filho de João. E a pergunta é: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Essa pergunta é um confronto. Ela tem a ver com a negação de Pedro a respeito de Jesus. Ela é tratada de maneira pública porque a negação também foi pública. Jesus escolhe não entrar no mérito da questão. Ele não quer simplesmente acusar e lembrar o erro. Ele quer confrontar o Pedro de uma maneira mais profunda, mais abrangente. E Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Essa conversa com Jesus é muito significativa, ela é interessante. Não se tem consenso entre os estudiosos da Bíblia sobre um jogo de palavras que acontece aqui. Porque na língua grega existe mais de uma palavra para designar amor. Jesus pergunta nas duas primeiras vezes: Pedro, você me ama de verdade, de maneira incondicional? E Pedro responde nessas duas vezes: Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo, que eu te amo, que eu sou teu amigo. Na terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, você é meu amigo? E Pedro se entristece. Há uma boa parcela de teólogos sérios que enxergam aqui um uso proposital das palavras que se referem a amor. Mas há também um outro grupo de estudiosos da Bíblia que argumentam que esse uso alternado das duas palavras que se referem a amor é comum na narrativa bíblica e não seria algo tão profundo, tão especial aqui. O fato é que sobre isso a gente não consegue ter certeza. O que se tem certeza é que a resposta de Pedro ela é feita de palavras. E a estas palavras Jesus propõe um desafio de atitude. Apacenta, cuida, alimenta, toma conta, pastoreia as minhas ovelhas. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, percebe o que você está fazendo. Eu quero que você seja, Pedro, uma influência para as minhas ovelhas. O meu desejo não é que você volte a pescar peixe no mar da Galileia. Eu te fiz um pescador de gente. Você me ama?
Então viva esse amor nas tuas atitudes. Ajuda as minhas ovelhas a viverem a missão que eu dei para elas. Porque a gente também usa amor de maneira muito leviana e superficial na nossa vida. Amor bíblico, ele nunca é uma coisa só de conversa. É sempre amor prático, que se mostra por meio de ações, de atitudes. Deus amou o mundo tanto, está escrito no Evangelho de João, que entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que nós não sejamos condenados, mas tenhamos vida. Deus amou o mundo tanto que Jesus entrou na história e morreu na cruz para nos dar vida. Se você diz que ama alguém e não faz nada por esse alguém, você está com problemas de compreensão do que realmente é amor. E é importante lembrar que nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós fomos impactados com o amor de Deus a tal ponto que eu também quero amar a Deus e aqueles que Deus coloca perto de mim. Amor sempre demanda atitudes. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu o amo. São palavras. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. E aqui está o convite para a atitude. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste, porque Jesus tinha perguntado pela terceira vez: você me ama? É interessante como as pessoas que magoaram e que feriram outras pessoas, quando são confrontadas, conseguem inverter as coisas. Agora é o Pedro que fica chateado com Jesus, mas foi ele quem negou 3 vezes o seu Salvador. Jesus está dando uma oportunidade para Pedro, uma oportunidade de maneira pública de retificar o seu erro. Jesus cria uma situação pública, coloca até uma fogueira junto, parecida com aquela fogueira do momento em que ele nega Jesus, e dá a oportunidade de agora, por 3 vezes, Pedro dizer: sim, Senhor, eu te amo. Jesus não desistiu de Pedro, e Ele não desiste da gente também. Muitas vezes a gente pisa na bola com Deus, a gente erra feio, mas feio mesmo, e tenta até fugir para uma outra praia, tenta fazer as coisas do jeito da gente, mas quando amanhece o dia, Jesus está lá, perto da gente. Ele preparou uma fogueirinha, está assando um peixe, convidando para a gente comer um pão, para conversar, nos dando uma oportunidade de recomeço. Jesus quer nos ajudar nesse processo de reconhecer o nosso erro, de verbalizar, de nomear o que nós fizemos de errado e procurar alternativas para corrigir, oportunidades de recomeçar. A expressão concreta do nosso amor a Deus é o cuidado que nós temos com as suas ovelhas. O cuidado que nós temos com a Igreja de Jesus é a manifestação do amor que nós recebemos de Deus. Para mim, Jesus está perguntando de novo: Marcos, você me ama de verdade? Então cuida das minhas ovelhas, alimenta elas com a minha palavra, ajuda elas para que não se percam. Mas essa pergunta não é só para mim, ela é feita para você também. Para a diretoria da nossa congregação, Jesus está perguntando: gente, e aí, vocês me amam? Então façam o seu melhor no trabalho que eu confiei para vocês. Para os músicos, Jesus pergunta: vocês me amam? Então cantem, toquem e conduzam essa igreja no louvor, na adoração. Para aqueles que se envolvem no acolhimento, na recepção aqui na igreja, Jesus pergunta: vocês me amam? Então acolham todos com um sorriso de amor estampado no rosto e no coração de vocês. E assim essa pergunta vai se estendendo, e cada um que ouve essa mensagem
pode também escutar Jesus fazendo essa pergunta: você me ama? Então, faça algo pelas minhas ovelhas. Faça algo. Ouça Jesus perguntando, mas ouça também Ele te orientando sobre como viver esse amor na prática, todo dia. Amém. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar e me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Como Igreja de Jesus, no meio da crise que nós estamos enfrentando, nós incentivamos o envolvimento em todo e qualquer projeto que tenha como propósito socorrer os mais necessitados. A nossa congregação está oferecendo máscaras de tecido aos nossos irmãos na fé e à comunidade aqui próxima de onde está a nossa capela. Nós chamamos essa atitude de máscaras do amor, porque elas são feitas com amor, tendo como base o amor maior de Jesus por todos nós. Nós nos sentimos cuidados por Jesus e queremos cuidar das pessoas também. Todo o trabalho da Igreja Luterana aqui em Camobi, ele é sustentado com ofertas de gratidão. Esse espaço em que está sendo montado, essas palavras que são preparadas, que são gravadas e que chegam até você, as ligações que são feitas ao longo da semana, as máscaras de amor, são ofertas em dinheiro, ofertas de trabalho, ofertas de voluntariado. Afinal, as oportunidades elas são inúmeras. Se você sente vontade de contribuir de alguma forma, de alguma maneira, entre em contato com a gente. No culto nós sempre lembramos dos aniversariantes da congregação. Nessa semana, de domingo até amanhã, a gente tem a Yasmin no dia 19, o Adriel no dia 22 e o Juliard no dia 26.
Nós queremos incluir esses aniversariantes e outros que vocês também lembram aí no seu coração, e todos os outros pedidos, gratidões que você possa lembrar. Faça nesse momento de oração a sua oração também, junto com a gente. Quem vai nos conduzir hoje em oração é a Vanessa Bratz. Estamos vivenciando um tempo difícil, a pandemia do Covid-19, afastados uns dos outros, com medo, e por isso, muitas vezes somos falhos e cometemos muitos erros ao não confiar e ter fé em Deus. Mas Deus nos diz em Isaías, capítulo 41, versículo 10, não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força, eu os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. Com a certeza de que Deus está sempre conosco, nos dando todo o seu amor, e certo de que estamos realizando a nossa parte, oramos ao Senhor nosso Deus. Senhor, viemos a Ti para Te louvar, glorificar e agradecer, por sempre estar conosco, nos demonstrando o Seu amor e nos dando esperança de que podemos sempre corrigir nossos erros e recomeçar com a certeza da vida eterna. Te agradecemos, ó Pai, pelas inúmeras bênçãos que tem nos dado, principalmente pela dádiva da fé, pela graça do perdão. Gratos somos por estar nos auxiliando em tempos de pandemia, fornecendo alimento diário a todos, os materiais de higiene e limpeza e os equipamentos de proteção individual. Gratos somos por termos profissionais de diferentes áreas capacitados que estão atuando na linha de frente para enfrentarmos essa doença de forma tranquila. Te agradecemos por mais um ano de vida que deste aos aniversariantes da semana, que continue a estar com eles e com cada um de nós, que eles se sintam abraçados de forma calorosa. Hoje, ó Pai, agradecemos pela recuperação de Aline Eva e Vilmar Heller, os líderes da Igreja no Espírito Santo, por quem oramos no último sábado. Eles estavam na UTI por Covid-19 e já estão em casa. Continua a estar com eles e com cada uma das pessoas que passam pela mesma situação, pois só Tu sabes o que passa a cada um. Te pedimos, Senhor, que continues a estar com as famílias que se encontram enlutadas. Hoje, em especial, incluímos a família de Odila Busatti da Silva, que faleceu na fé em Jesus. Dê força aos familiares, em especial o esposo e os filhos, nesse momento de dor e sofrimento. Pedimos, Senhor, que esteja com as famílias que sofrem com a falta de água, tanto para o consumo quanto para a agricultura, principalmente em nosso estado, que sofre com a falta de chuva. Oriente nossas autoridades para que possam conduzir o que estamos vivenciando da melhor maneira. Nos dê sabedoria para continuarmos firmes na fé verdadeira, mesmo em momentos difíceis. Não deixe que nossos corações se encham de impurezas. Conduza-nos ao melhor caminho. Sempre nos dê a possibilidade de recomeçar, corrigindo os erros que causamos, sejam eles por atitudes, palavras ou ações. Pai, oramos pelo mundo, pela esperança que temos em Ti, como Tu mesmo nos escreveu em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Vamos orar juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino,
o poder e a glória, para sempre. Amém. E que o Senhor, nosso Deus, te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha a misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Conversa com os teus amigos, com a tua família durante essa semana. Faz uma chamada de telefone ou de vídeo. Escuta, ouça a voz das pessoas que você ama. E leia e ouça a Bíblia também. É importante ouvir a voz e a orientação de Deus. Na terça-feira nós vamos conversar ao vivo sobre o tema de hoje. Terça-feira, 19 horas. No próximo sábado nós vamos começar uma nova série de mensagens, chamada Vida Isolada. Serão reflexões sobre a carta aos Filipenses. Ao longo da semana você deve receber mais informações pelas mídias sociais de como vai ser essa nova série. E agora mesmo, no finalzinho, quando esse vídeo acabar, eu, Pastor Marcos, estou ao vivo no Facebook e no YouTube para a gente fazer um momento de cafezinho virtual. Aquela conversa simples entre amigos para a gente conviver um pouquinho mais, que nós sempre fazíamos na porta da igreja, mas agora que a gente não está se reunindo presencialmente, a gente tenta se juntar nesse cafezinho virtual ao vivo no Facebook e no YouTube assim que esse vídeo acabar. Você terminando o vídeo, se conecta lá com a gente, ok? Deus guarde a todos nós e até mais. Assim